Aqui eu já cortei todo o material que eu vou utilizar para necessaire. Aí, o que eu fiz? Eu cortei aqui a parte da frente e a parte de trás no molde, né? Coloquei o molde, risquei e cortei. A parte do estruturador, aqui eu tô usando o EVA. Eu cortei no molde, só que eu dobrei e eu diminuí 1 centímetro em volta dele todo. Por quê? Porque ele não vai pesar na hora de costurar. Aí eu passo cola aqui no molde e vou colar ele aqui na parte principal da necessaire. O forro eu não cortei no molde, eu gosto de cortar o forro um pouco maior, porque eu vou passar cola aqui também, vou colar o forro assim, ó, direito do forro para cima. Eu vou colar, aí vou lá na máquina, vou passar uma costura por aqui, ó. Depois eu só vou refilar. Eu acho dessa maneira, assim, cortando o forro maior, bem mais prático. Na hora de costurar fica bem mais prático. Mas aí é como vocês gostam de fazer. Eu acho dessa maneira bem mais prático, é só uma dica. Mas se vocês quiserem também já recortar tudo no molde, fica à vontade. Eu vou começar pelo bolso. Aqui eu quis um bolsinho com detalhe. Então, eu dividi aqui, ó, o material do bolso. Aí, eu fiz aqui, ó, um viés de 2 centímetros, dobrei ao meio. Aí, eu vou colocar aqui, ó, bem alinhado na parte menor do bolso, que vai ficar para baixo. Aí, eu vou passar uma costura aqui de segurança. Passei a costura de segurança, ó, bem aqui na borda, ficou assim. Agora, eu vou pegar a outra parte e vou colocar, ó, direito com direito aqui, ó, bem alinhadinho também. Vou alinhar bem direitinho e vou passar uma costurinha de pé de máquina. Aqui eu já passei, ó, a costura ficou assim. Agora, eu quero essa partezinha aqui pra cima. Então, eu vou dobrar assim, ó, dobro, jogando pra cima aqui o vivo. E vou passar uma costura aqui, ó, bem reta aqui, prendendo. É só um detalhe, né, meninas? Aí, se vocês não quiserem, podem fazer o bolso inteiro. Aqui, ó, eu passei a costura, ficou assim. Essa parte aqui, essa parte menor, vai ficar pra baixo, na necessaire. Agora, aqui, eu vou colocar o forro. Vou colar aqui o forro e vou passar uma costurinha em volta. Aqui, meninas, eu já passei uma costura em volta, prendendo aqui o principal no forro. Esse bolso eu não vou colocar estruturador. Agora, eu vou pegar aqui o viés, vou colocar na parte de cima, ó, na parte mais alta. Eu vou colocar direito do meu viés com o direito aqui do bolso. Aí, vou passar uma costura de pé de máquina. Passei a costura, ficou assim. Agora, eu vou dobrar ele assim, ó, pra trás. Aí, eu vou prendendo. Agora, eu vou passar uma costura aqui em cima, ó, dando acabamento no viés, e ele já vai ficar preso também aqui por trás. Terminei a costura, ficou assim, ó, e ele também já ficou preso aqui atrás, ó. Agora, eu vou reservar o bolso, eu vou fazer agora as partes principais. Como eu falei pra vocês lá no início, aqui eu já colei, ó, colei o estruturador na parte principal e colei o forro, ó, nas duas partes. Agora, eu vou passar uma costura para unir e vou refilar. Aqui é a parte da frente, aí eu marquei aqui, ó, a altura que eu quero que fique o meu bolso.
Agora, antes de colocar o vivo, eu vou posicionar aqui o bolso. Aí eu prendo aqui, ó, e passo uma costura em volta. Primeiro eu prendi aqui, ó, nas laterais, para não ficar torto. Agora eu vou virar e passar uma costura prendendo aqui o bolso. Pelo lado do avesso, que é mais fácil, ó. Vou tá vendo. Aqui é a parte da tampa, eu já fiz o meu bordado. Aí eu passei cola, coloquei aqui o forro. Agora eu vou passar uma costura de segurança em volta. Aqui eu já passei a minha costurinha de segurança. Agora eu vou passar aqui em volta, ó, o viés. Essa parte aqui de cima não, é onde nós vamos prender. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito. E vou passar uma costura de pé de máquina. Passei a costura de pé de máquina, ficou assim, ó. Agora eu vou dobrar pra trás, vou prendendo. Dobro toda a volta e prendo. E aí, eu vou passar uma costura aqui, ó, bem rente aqui. Passei aqui a minha costura, ó, ficou assim, prendeu aqui e prendeu a parte de dentro também. Se o de vocês sobrou rebarba e quiser refilar, pode refilar. Agora, vamos para a parte de colocar aqui a tampa na parte da frente da necessaire. Aqui, meninas, a parte que eu já coloquei o bolso, aí eu vou pegar aqui, ó, o pique do meio. Vou pegar aqui a minha tampa, vou achar o meio dela também. Vou colocar aqui, ó, pique com pique. Vamos prender aqui para não sair, ó, pique com pique. Aí, eu vou virar assim, ó, e vou passar uma costura aqui, prendendo a minha tampa. Aqui, meninas, ó, já passei a costura de segurança aqui por trás, prendendo aqui a minha tampa. Agora, eu vou pegar aqui, ó, vou achar o meio, dar um piquezinho aqui no meio, vou colocar aqui, ó, e passar uma costurinha de segurança. Vou juntar aqui meio com meio da parte de baixo e vou prender aqui, eu vou começar a colocar o vivo. Prendi aqui, ó, agora eu vou colocar aqui o meu vivo, bem aqui no meio, e vou passar uma costura, prendendo aqui o meu vivo. Chegar aqui na curva, meninas, é muito importante segurar firme e respeitar a curva para não ficar fora do lugar, tá? Fazer a curva bem certinho aqui com o vivo, ó, segurando firme. Ó, passa bem certinho, porque se ficar torto aqui, aí vai dar problema na peça. Chegou aqui no final, ó, eu posiciono a tesoura aqui, ó, onde começa o vivo, para cortar esse daqui. Cortei, encaixo certinho. Passo aqui, ó, e passo a costura. Terminei, ficou assim, ó. Agora eu vou virar e refilar aqui, ó, esse pedacinho. Prontinho. A parte aqui da frente está pronta. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte de trás. Só que a parte de trás é mais fácil porque não tem aqui bolso e nem tampa, né? Mas eu vou passar o vivo da mesma forma que eu passei nesse daqui. O segredo do vivo é respeitar as curvas, ó, passar com paciência, segurar firme para o vivo não correr, que dá certinho. Aqui pro bolso interno, eu vou colocar um viés. Vou fazer daquela mesma forma. Coloco direito com direito, passo a costura, dobro o viés para trás e passo a costura pela frente. Passei a costura, ficou assim, ó. Agora eu vou dobrar para trás e vou passar uma costura aqui, ó, pela frente. Vou ajeitando aqui, ó, para ficar bem certinho. Aqui, ó, eu fiz a marcação
daqui pra cima, eu deixei 12 centímetros. Aí, eu vou posicionar aqui o meu bolso, vou prender ele aqui. Depois, eu viro e passo uma costura prendendo ele todo. Já terminei, recortei o excesso. Esse bolsinho aqui, pessoal, eu fiz na parte de trás, tá? Da necessaire. Ele é opcional. Se não quiser colocar também, não coloca. Eu terminei, ficou assim, ó. Agora, eu vou desvirar assim, ó. Aí, eu tenho que lembrar de puxar aqui, ó, a parte do forro. E ajeitando ela enquanto eu vou costurando, pra ela não ficar folgada aqui, ó. Ou passar pra cá, senão depois não vai deixar o meu cursor correr. Então, tem que lembrar de ir puxando aqui, ó, segurando, e passar uma costura de press-ponto. Passei a costura rebatendo, ficou assim, ó. Agora, nós vamos fazer o outro lado. É o mesmo processo, eu vou colocar aqui, ó, direito, com o direito do zíper, vou alinhar bem direitinho e vou passar uma costura de segurança. Passei a costura de segurança, ficou assim. Agora, eu vou virar. Vou pegar aqui o meu forro, ó, vou colocar direito do meu forro aqui com o avesso do zíper. Vou alinhar também bem certinho e passar uma costura aqui com pé calcador para zíper. Ficou assim, agora nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos desvirar e vamos rebater aqui essa parte, prendendo o forro. Não esqueça de puxar direitinho aqui o forro, para não prender o forro embaixo. Passei a costura, ficou assim, ó, rebati a costura, ficou assim. Aí, eu já coloquei os cursores, eu quis colocar 2 cursores, um de cada lado. Ficou assim. Aí, eu refilei aqui, ó, acertei, né, pra ficar bem certinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui virado pra cima, vou pegar essa parte aqui, ó, que é a parte do fole, e vou colocar assim, ó, direito com direito, ó, direito com direito. Vou passar uma costura de pé de máquina aqui. Passei a costura, agora eu vou virar aqui e vou colocar o direito do forro com o direito do forro, ó. E vamos passar uma costura de pé de máquina aqui também. Passei as 2 costuras, ficou assim, ó. Prendi o principal e o forro. Agora, o que nós vamos fazer? Joga o forro pra lá, vira e joga também o principal. Porque aqui, ó, aqui nós também vamos rebater. Assim, ó, vai ficar assim. E nós vamos rebater essa parte aqui. Aqui no meu tá ficando essas sobrinhas porque eu cortei maior, mas depois eu vou refilar para ficar tudo certinho. Eu gosto de cortar maior para que não ficar sobrando. Não ficar faltando, na verdade. Eu rebati a minha costura, ficou assim, ó. Aqui, ó, meninas, eu terminei, né, o fole, ficou assim, ó. Refilei tudo direitinho. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos medir para achar a medida aqui certinha do fole. Então, eu vou pegar aqui, ó, o avesso. Aqui, ó, o avesso da peça vai ficar assim, ó. Os lados direitos aqui vão ficar para dentro. E eu vou fazer o quê? Clipar toda essa volta aqui para achar a medida do meu fole.
não tem como correr disso aqui. Tem que fazer assim. Eu prefiro colocar os clipes um pertinho do outro, porque assim não vai ficar folga. Eu vou terminar de clipar aqui a volta todinha, ó. Vamos clipar em volta tudo. E volto para mostrar para vocês como a gente faz lá no final. Aqui, ó, eu já clipei tudo, ó. Passei em volta de toda a peça. Ficou assim. Por que que eu coloquei tanto clips? Porque no início eu colocava um clipe, dava um espaço grande, colocava outro. Então, quando eu ia costurar, a minha medida sempre estava errada. Por quê? Porque deixando assim, ó, distância de um clipe para o outro, deixando grande uma distância de um clipe para o outro, ficava com folga. Então, quando eu ia costurar, não batia de jeito nenhum. Eu perdi muita peça no começo, eu errei bastante, até eu entender que se eu colocasse assim, ó, bem juntinho, eu não deixava folga e a medida ia dar certinho. Mas isso é só uma dica. Se você tem facilidade, ok, tudo bem, não tem problema. Eu errava muito, então por isso eu comecei a fazer assim. E até porque esse clipe é bem baratinho, né, gente? Dá para investir nele. Se você tem dificuldade aí, como eu tinha. Aí, ó, eu cheguei aqui no final, o que que eu fiz? Aqui foi onde comecei. Então, eu ultrapasso com essa parte aqui, ó. Aí eu vou medir 1 centímetro. Aqui, ó. 1 centímetro ultrapassando de onde começou, só que na parte de cima. Eu meço 1 centímetro, faço a marcação, aqui eu já fiz na minha, né? E depois eu vou soltar e vou cortar aqui essa sobra. Porque esse 1 centímetro que ultrapassou vai ser exatamente o desconto da costura quando a gente for fechar a peça. Aqui, ó, eu fui lá, já recortei aqui a sobra, na verdade, desse lado, já recortei a sobra de 1 centímetro. Agora, eu vou virar aqui, ó, pegar o principal aqui, ó, direito com direito, vou juntar aqui, ó, e passar uma costura de pé de máquina. Aqui, ó, junto direito com direito e passo uma costura de pé de máquina. Essa parte do forro aqui, ó, ela tá solta ainda. Passei a costura, ficou assim. Agora eu vou virar aqui, ó, lado direito do forro, aqui na parte do canal do zíper, e vou colocar o direito da outra parte do fole aqui, ó. Aí eu vou juntar direito com direito e vou passar outra costura de segurança. Tá? Ficou assim, ó. Vou passar aqui outra costurinha de segurança. Passei a costura, ficou assim, ó. Agora, nós vamos desvirar, ó, desvirei. E vamos rebater a costura nessa parte aqui, ó. Eu coloco o meu forro assim, ó, na parte de dentro. Puxo, coloco assim, ó. Puxo ele pra cá e vou rebater a costura aqui, ó. Onde nós terminamos de prender. Aqui eu terminei, rebati, ficou assim, ó. Agora, o que eu vou fazer? Virar pelo avesso, porque para mim passar, eu vou juntar aqui agora o forro, todo o forro com a parte principal. E para mim juntar esse forro, é melhor que seja pelo avesso, porque aí ele não vai correr e eu vou conseguir passar aqui, ó, tranquilo. Vai ficar bem certinho. Se eu for pelo lado direito, não vai ficar certinho. Eu terminei o meu fole, ficou assim, ó. Refilei. Agora, eu vou colocar a alça. Essa alça aqui eu cortei com 25 centímetros. Mas a minha fica um pouco grande porque eu gosto assim, ó. Mas aí, se você quiser, diminui no tamanho, que aí fica só a conta de colocar a mão. Onde eu vou colocar a minha alça? Como eu coloquei 2 zíperes, então não tem problema o lado. Se eu tivesse colocado só um zíper, eu ia ver para que lado ele ia fechar para mim colocar a minha alça. Aí eu vou colocar aqui, ó.
Aqui onde eu rebati a costura, eu vou colocar aqui, ó, bem retinho aqui na costura, e esse outro lado aqui, e vou passar uma costura de segurança aqui nas duas pontas. Aqui eu já coloquei a minha alça, ficou assim. Agora eu vou pegar aqui, ó, pelo avesso, vou juntar aqui, ó, costura com costura, e vou achar o meio desse lado e dar um pique. Vou achar o meio desse outro lado e também vou dar um pique. Aí eu vou virar, vou fazer a mesma coisa, ó, costura com costura, acho o meio, dou um pique, e aqui desse lado a mesma coisa. Agora, nós vamos fechar a nossa necessaire. Eu vou pegar aqui, ó, a parte do meio, aqui do canal do zíper, e vou encaixar aqui a parte da frente da necessaire. Aí, eu vou prender aqui, ó, meio com meio. Aí, eu vou aqui embaixo também, vou juntar o meio com o meio, vou prender. E agora, eu vou prender toda a volta dela para mim passar a costura. Aqui, ó, eu já prendi toda. Agora, eu vou passar uma costura com o pé calcador para vivo. Aqui, ó, em volta dela toda. Aqui eu encaixo, ó, o meu pé calcador para vivo, ó. E vou segurando firme, ó. Vou tirando os clips aos poucos. E costurando devagar. E assim eu vou fazer toda a volta da necessaire. Uma dica que eu vi no vídeo da Dani é que quando chega aqui, ó, que tá saindo fora, que tá com dificuldade, você usa o alicatinho assim, ó. Aí você puxa a parte aqui de cima, que ele te ajuda, ó. É uma dica muito boa, gente. Aqui eu já passei a minha costura, ficou assim. Agora eu já vou passar aqui o viés antes de costurar a outra parte. Eu vou encaixar ele aqui, ó. Aqui eu tô usando um viés industrial, mas aí você pode usar até o do próprio bagum. Ó, vou colocar ele, no meu caso esse daqui, eu vou encaixar aqui, ó, e já vou passar uma costura que já vai prendendo os dois lados. Terminei de passar meu viés, ficou assim, ó. Ficou certinho, ó, prendendo os dois lados. Agora, eu vou para esse lado de cá da necessaire. Aqui, meninas, desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou juntar aqui, ó, o meio com o meio. Vou colocar um clips. Vou pegar aqui também no fundo o meio com o meio. Vou colocar um clips. Vou clipar tudo, passar a costura e depois colocar o viés. Da mesma forma que eu fiz do outro lado. E volto com a minha necessaire pronta para mostrar para vocês o resultado. Aqui, meninas, uma dica que eu dou na hora de passar a segunda parte é abrir o zíper, que vai facilitar